Graça e paz, irmãos. Quero gravar mais uma mensagem para vocês nesse culto de quinta-feira, culto de oração. Ainda não podemos estar no templo junto com os irmãos, mas eu quero gravar essa mensagem para a nossa reflexão desta noite. Eu quero pensar com vocês sobre o apego ao Senhor. Eu não sei quanto você tem se apegado ao Senhor, mas eu quero ir com vocês num texto lá de 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1 em diante, quando fala do rei Ezequias. A Bíblia diz que ele começou a reinar Ezequias. Versículo 2 diz que ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Versículo 3 diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto tinha feito Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze, de maneira que Moisés havia feito, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimaram incenso e lhe chamaram Neustã. Versículo 5 diz que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E o versículo 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E o versículo 7, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia, lograva êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu o rei da Síria. Meus queridos, eu quero pensar com vocês, como é que você tem se apegado às coisas de Deus? À pessoa de Deus, às leis de Deus. Apego é uma ligação afetuosa, é uma estima, é você se acostumar. Às vezes a gente se acostuma com algumas pessoas e a gente se apega. Tem pessoas que se apegam a coisas materiais, outros se apegam a alguns costumes. Mas o versículo 6 em destaque para essa noite diz o seguinte: ele se apegou a quem? Ao Senhor. Ele não deixou de segui-lo, ele tinha prazer em seguir o Senhor, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então eles viviam sob essa lei. Meus queridos, há alguns tipos de apegos que são complicados e perigosos. O primeiro apego era o da tradição. Era o cenário que, quando Ezequias assumiu o reinado, ele viu que o povo estava apegado demais às tradições. Então Ezequias, ele rejeitou as tradições da sua família, dos seus antepassados, porque o seu pai desobedeceu ao Senhor. Interessante notar, igreja, que nós não precisamos repetir os erros antigos. Meus irmãos, a tradição é boa, se ela não oprime a fé. Tem coisas que nós temos que manter. A tradição doutrinária, ela é importante. A cronologia de como nós vamos cultuar ao Senhor, ela pode mudar um pouco. A forma pode ser mudada, mas a essência não. As doutrinas do Senhor, elas não podem ser alteradas. A tradição conserva a história, é importante, mas nem toda a tradição é boa. Meus irmãos, quando Ezequias assumiu, o povo estava muito idólatra. Eles adoravam Deus de todas as coisas. Interessante que o Deus de Israel, ele nos leva para o lugar que ele quer nos levar. O ídolo não, você que o leva. O ídolo ele só se move quando ele é carregado e nada pode fazer. Mas a Bíblia condenou a tradição da idolatria. Tanto é que lá no Êxodo, capítulo 20, no versículo 4, o Senhor disse assim: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E o versículo 20 diz o seguinte, versículo 23 disse: não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Esse é o cenário. Deus já havia dado uma ordem para que não pudessem, para que eles não fizessem nenhum tipo de idolatria, nem imagens, de qualquer forma que eles imaginassem, de homens, de animais, de aves, de peixes. E aí eles estavam adorando Deus estranho. A idolatria é uma coisa, meus irmãos,
tão complicada é que ela mexe com a ambição do homem. Sim, tinha deuses da fertilidade, tinha deuses ali que afortunavam as pessoas. Tanto é que Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, ele diz que os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então eles tinham deuses para enriquecê-los. Eles tinham deuses para que eles pudessem adorar vendo. Nós vemos a glória de Deus porque cremos nele. Meus queridos, um segundo apego, o apego ao comodismo. Eu posso ver pelo texto que Ezequias, ele era filho de rei. Filho de rei. Então ele tinha já a vida ganha. Estava garantido, mesmo sendo herdeiro. Ele reconheceu que se aumentasse o poder, aumentava a responsabilidade. Ele viu o seu pai, ele viu o seu povo, mas uma coisa ele observou, a lei do Senhor. Quando ele observou a lei do Senhor, ele percebeu que não dava para ficar acomodado, porque ou ele agradava o seu povo, ou ele agradava a Deus. E ele escolheu o melhor. Sabe, Lucas capítulo 12, versículo 47, diz que aquele servo que conhece a vontade do Senhor, e era o caso dele, ele conhecia a vontade do Senhor e não repara o que deseja, nem o realiza, recebe muitos açoites. Ezequias não queria ser castigado por Deus, por não observar a sua vontade, por não observar a sua lei. Há quem se acomode. Às vezes a gente fala, acho que eu vou aposentar dos meus trabalhos na casa de Deus. Eu acho que eu não vou continuar mais fazendo o que eu faço. Vou parar de cantar. Eu não vou mais ser aquela pessoa de linha de frente. Eu não vou mais ficar orando pelo povo, não vou mais ficar levando mensagem, não vou mais ficar atendendo às necessidades do povo de Deus, muito menos da igreja. Meus queridos, esse apego ao comodismo era perigoso e Ezequias não se encaixava nesse quadro. Mas tem um terceiro apego, onde eu vejo Ezequias, o apego ao Senhor. Ele se afeiçoou ao Senhor. Interessante que Ezequias tinha uma estima muito grande pela pessoa do nosso Deus. Interessante que ele não seguiu o exemplo do pai. Ele abraçou o exemplo do seu ancestral, o rei Davi. Ele pegou os melhores exemplos que ele podia. Dessa forma Ezequias se apegou ao Senhor para obedecer. A gente às vezes se apega ao Senhor para receber bênçãos, o seu cuidado, ter Ele como Salvador, mas a gente às vezes não quer Ele como Senhor. O quanto você, em seu coração, está aberto ou fechado para as coisas de Deus, para a lei de Deus, para o que Deus quer na sua vida? Apegue-se ao Senhor e não seja escravo das tradições, aquela tradição ruim, não seja escravo do comodismo, porque Deus tem bênçãos para você. Meus irmãos, convide o Espírito Santo para morar dentro do seu coração. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, 19, disse: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, ou seja, ele faz morada em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Versículo 20 diz assim: vocês foram comprados. Olha Jesus comprando você, olha Jesus pagando o preço por você. Nós fomos comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Meus queridos, Deus quer o seu povo perto dele. Eu olho para a vida de Ezequias aqui, ele era um homem que tinha uma grande confiança em Deus. A sua confiança era única e exclusivamente em Deus, ele se apegou ao Senhor, sabe? Era totalmente. O que Deus fez a Ezequias? Primeiro ele olhou no que Deus havia feito para que ele pudesse pensar, o que eu vou fazer? Ele fez algumas coisas que eu quero finalizar com vocês. Por 2 Crônicas, lá no capítulo 29, o que Ezequias fez? Ezequias manda abrir o templo. O local de adoração ao Senhor estava fechado. Depois Ezequias chama os levitas e manda purificar o templo. Há necessidade de purificar a sua vida. Nós vemos que Paulo falou em 1 Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo, que o Senhor habita em nós.
Então você tem que ter a sua vida aberta para que o Senhor habite em você e você o cultue, limpe, purifique. E depois Ezequias restabeleceu o culto a Deus. Eu fico percebendo que às vezes nós fazemos culto aos homens. Às vezes a gente pergunta para os irmãos: gostou do culto, meus irmãos? Ah, eu gostei. Ah, eu não gostei disso, eu não gostei. Vocês já pararam para prestar atenção que o culto não era para os homens, era para Deus? A gente tinha que perguntar e tem que perguntar: Deus, o Senhor gostou do culto? Porque se eu perguntar para os homens: vocês gostaram do culto? Significa que eu não estou cultuando a Deus, mas sim os homens. Qual o resultado de tudo isso que eu falei? O resultado, meus irmãos, que ele e todo o povo se surpreendeu. Você vai se surpreender com tudo que Deus é capaz de fazer. 2 Crônicas, capítulo 29, ele termina no versículo 36 dizendo assim: Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus tinha feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Você quer se surpreender com Deus? Se apegue a Ele, abra o seu coração, dedique ao Senhor. Ezequias foi determinado a abandonar os ídolos e levar o povo a abandonar os ídolos. Ele não seguia aí os ídolos, mas os ídolos estavam ali no meio do povo. Ele tinha uma fé, ele confiou no Senhor única e exclusivamente, porque a nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Ele tinha uma firmeza tanto que ele não se apegou à sua herança, não apegou aos costumes, não apegou aos seus pais, não apegou o seu nome, o seu título de rei, mas era o Senhor. Ele era obediente, porque a Bíblia disse que ele cumpriu os mandamentos do Senhor. Eu fico imaginando que ele deve ter abriu mão de tantas coisas. E quantos problemas ele conseguiu? Quantos opositores, quantas lutas, quantas guerras. Ele foi persistente. Ele não deixou de seguir a Deus. Meus irmãos, se você dá uma olhada na Bíblia, você pode perceber que para nós seguirmos a Deus, nós temos que ser persistentes, porque tudo leva a gente a desistir. Mas é a nossa fé que faz a gente insistir. Ele teve luta. Ele lutou contra os seus inimigos. Tinha inimigos, se você dá uma olhada lá, depois você vê ali na sequência do texto, ele tinha inimigos que dificultaram o seu trabalho, mas ele teve vitória, teve sucesso. E a Bíblia diz que aonde ele ia, ele lograva êxito. Porque aonde ele ia, o Senhor era com ele. Em todas as suas empreitadas, em todos os seus trabalhos, em tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Foi por isso que ele foi bem sucedido e foi ricamente abençoado. Eu quero terminar com essa última palavra. Se apega ao Senhor. Deixa Ele ser Deus da sua vida. Sabe? Queira muito mais Deus do que as pessoas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.